Dando continuidade à nossa série de vídeos de QI duvidoso, hoje nós vamos reagir à entrevista do Oruan ao Roberto Cabrini. Para quem tá completamente perdido e não sabe o que tá acontecendo, basicamente o Oruan, ele é um rapper, MC, que é filho do Marcinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho, e ele se envolveu em diversas polêmicas recentemente. Tem um projeto de lei, né, que foi feito, chamado Lei Anti-Oruan, que basicamente quer proibir que shows que façam apologia ao crime e às drogas sejam financiados por dinheiro público. Ele foi preso também recentemente por ter dado um cavalinho de pau lá na frente da polícia, então tem várias polêmicas recentes envolvendo o nome dele. E ele deu então finalmente essa entrevista ao Roberto Cabrini, supostamente para esclarecer tudo isso. No vídeo de hoje eu vou reagir a essa entrevista, iremos fazer uma análise lógica ou tentar fazer uma análise lógica das coisas que ele fala na entrevista. E se você gosta desse tipo de vídeo um pouco mais descontraído, eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo, e se você não for inscrito, se inscreva no canal. E aproveitando que a gente tá falando de QI, eu quero te convidar a fazer o seu teste de QI. Se você é uma das pessoas que sempre teve interesse e curiosidade em saber qual é a sua inteligência, qual o seu nível de QI, agora de forma extremamente acessível você pode ter acesso ao Sigma Test, né? Ou aos Sigmas Testes, que são testes da Sigma Society. A Sigma Society é uma sociedade de alto QI, que foi fundada pelo Hindenburg. Para quem não conhece o Hindenburg, ele é atualmente, provavelmente, o brasileiro de maior QI, e é considerado por muitos um dos top 5 QI do mundo atualmente, então tem um QI realmente muito alto. Alguns estimam de 240 mais ou menos, né? Mas pelo menos acima de 200. E na Sigma Society eles têm alguns testes de QI variados, começando pelo Sigma Test Fast, que é um teste mais rápido, que mede com precisão QIs de até 115, passando um pouco de 115 começa a ficar um pouco mais impreciso, mas a grande vantagem desse teste é que ele é um teste rápido de ser feito, são 40 minutos, você faz rapidamente esse teste por um preço muito barato também, e você vai ter um resultado com muita precisão se você tiver um QI de até 115, 125, 130, então para matar sua curiosidade pode ser uma boa opção. Se você tem mais tempo, mais disposição e energia para fazer um teste, que é um teste com mais precisão também, você tem um Sigma Test Lite, que é um teste sem limite de tempo, você pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, se você quiser, para fazer esse teste. Você vai fazendo aos pouquinhos, um pouquinho por dia, você consegue obter um resultado extremamente preciso do seu QI. E por fim, o Sigma Test Extended, que é um teste ainda mais completo e ainda mais preciso. Então todos vocês que têm interesse em descobrir finalmente o seu QI de forma fácil, com teste, né, no conforto da sua casa, usando a internet, eu convido todos vocês a clicarem no link aqui da descrição e fazer o seu teste de QI. Vamos agora então analisar essa entrevista do Oruan. Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruan, um fenômeno da música. Olha com a minha tropa no shopping mais caro. O Domingo Espetacular mergulha com explosividade no mundo do poeta do gueto. Hoje você mora numa casa que vale perto de 30 milhões de reais. O que significa isso para você? E também filho do traficante Marcinho VP. Qual o preço de ser filho do Marcinho VP? Perseguição, preconceito. Um jovem rodeado de luxo que não esquece das raízes. Chegamos. Eu fui até a mansão dele e também ao Morro do Alemão. Tudo para contar a história do rapper. Cercado de polêmicas, ele responde às mais duras questões. Por que você atrai tanta polêmica, Oruan? Você faz apologia ao crime? Tudo isso que você conquistou é com a sua música. Tem que ir também à sua fortaleza. Condomínio de luxo no bairro de Joá, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em uma casa alugada que vale mais de 30 milhões de reais, encontra um rapaz magro em seus 24 anos. Sai daí, faz tudo por igual. Chegamos. Ali está ele. Estou diante do Oruan ou do Mauro? Do Oruan. Inicialmente tímido, uma timidez que logo se desmancha. O rapaz apaixonado tanto por seus cachorros quanto por suas máquinas envenenadas. Você tem fascínio pela ostentação? É estilo de vida. Ele se mostra disposto Ostentação é uma das coisas mais vazias que existem. a permitir Imagina você ter isso por estilo de vida. que eu conheça o verdadeiro Oruan, sem retoques. Oruan, eu sei que você não gosta muito de como a mídia costuma te retratar, né? Por quê? Eu não gosto da mídia que a mídia fica falando. Filho de traficante. Não é uma mentira. Não é uma mentira. Mas não. Só que isso traz preconceito. O que meu pai fez, ele apagou, chefe.
Todo lugar que nós vai. O teu pai não só não pagou judicialmente, porque ele ainda tá cumprindo pena, a pena não foi cumprida ainda, como até em termos de direito natural, né? Porque como que você pode pagar o assassinato de 2 pessoas? Onde é que você estabelece uma ética da equivalência? Então assim, você mata uma pessoa, você paga com a sua vida, você é condenado à pena de morte. E quando você mata 2, como que você paga por essa pena? Então é uma coisa que simplesmente não tem como você pagar por essa pena. Não quer dizer que não tenha perdão, né? De um ponto de vista sobrenatural, se você é cristão, você pode assumir que o seu pai pode ser perdoado. Mas isso é um dom divino que é dado gratuitamente. Não existe uma questão de merecimento. Não tem nem como você restituir o dano que você causou quando você mata uma pessoa. Então, não. O pai do Oruan não pagou pelos seus crimes, né? Não tem como pagar. Ele já olha pra nós, tipo, diferente, né? Como assim diferente? Olha os filhos de traficante. E outra, não é como se a mídia ficasse associando ele ao pai dele de forma gratuita também, né? Porque o Oruan fala do pai dele a todo momento. O Oruan aparece em shows com camiseta do seu pai estampado. O Oruan faz vídeos com armas. Então não é a mídia que tá fazendo essa associação. O Oruan está voluntariamente se associando ao seu pai enquanto criminoso. Isso dói? Na alma? Nós já aprendeu a lidar com isso, chefe. Oruan é abordado por policiais em shopping em Portugal após fazer um show no país. E se nós não fizer isso? Tem que o quê? Nós somos obrigados? Por que nós fez? Na verdade, vocês são obrigados sim, né? Vocês estão numa propriedade privada de outra pessoa, existem as regras dentro dessa propriedade e você é obrigado a cumpri-las, né? Senão você tem que ficar fora dessa propriedade. Olha lá. Até ali, ó, estão acenando pra você. Você é um ídolo, as crianças te adoram, por exemplo. Se eu andar na rua aí, chefe, não dá nem pra andar. Invejoso sai do meu pé, sai pra lá. Se eu andar na rua, não dá nem pra andar. Assim só fica. É onde vive cercado pelos manos e parceiros. Pelo irmão Lucas. Qual a razão do sucesso dele? Fé, perseverança. O irmão dele parece mais decentezinho, né, do que ele. E não se intimidar. Nada me intimida, olha minha história, olha minha vida. Só tudo que eu já passei. Vocês estão juntos isso pra sempre. Com certeza, não abandono. Falo pra ele. É minha família, porque se fosse outro, assim, me dá muito trabalho. Já tinha ido embora há muito tempo. E pela namorada Fernanda. Minha primeira namorada. A sua primeira namorada? É a primeira namorada. E única. Quais são os planos do casal? Ter filho, casar logo, que ele já me pediu em noivado. Ah, é? Vai ter casório? Vai, com certeza. De papel passado? Lógico, chefe. A moda antiga? Claro, chefe. É a moda antiga. Pensando que o Oruan e a sua esposa guardam a virgindade até o casamento, vão casar na igreja e vão ter, né, uma família aberta à vida. Porque, claro. Porque também eu penso pela minha família, chefe. É necessário ainda mergulhar em seu universo. Que música você faria nesse momento, então, que nós estamos aqui? Faço pra tudo, isso não me define. Fazer reportagem lá no Cabrini. Viver a vida, esse é só que nós quer. Nós é novinho, nós não perdeu a fé. Limpar a imagem, às vezes... O Oruan sem autotune é um dos grandes crimes sonoros, né, da humanidade. É um crime muito mais grave do que os crimes do Marcinho VP. Mas não vai falar que eu não tenho dom. Por que você foi preso? Que eu fiz cavalinho de pau na frente da polícia. E a outra foi por disparo de arma de fogo. Tranquilão, chefe. Tá tudo da os crimes do pai, né? forma que eu queria. Bandido que é bandido é sempre respeitado. Ele tem uma cara de retardado insuperável, né? Esse cara. Feito de batidas pesadas, lentas, intensas. De sintetizadores impessoais e letras que abordam as lutas da Sintetizadores impessoais. favela. Um dia que o fuzil é a pistola vale mais que um livro. Aí tem algo errado. O dia que as armas valerem mais do que os livros tem algo de errado. Curioso.
curioso, porque eu já vi muitas fotos e imagens do Oruan com armas, mas eu nunca vi nenhuma imagem do Oruan com livros, né? Ou seja, isso é aquela coisa das ideologias, né? Você fica soltando as máximas, você fica cuspindo as máximas da sua ideologia, aquela coisa da trocar armas por livros e tal, mas você nem sabe o que isso significa, né? Você não meditou por 5 minutos sobre essa frase e as suas implicações. As várias formas de violência, das drogas, do sexo e dos devaneios da ostentação. Entra em cena o dia a dia da comunidade. O choque permanente e visceral entre traficantes e policiais. Problema do Estado. Só se eles conseguirem me calar. Quem quer te calar? Quem? Essa lei aí que estão criando. De tudo isso emerge o rebelde, o contestador, o antissistema, o poeta do gueto, o trapper. Poeta do gueto. E também o sonhador. O nome Oruan só surgiu há 3 anos. Veio junto com sua fama de rapper. Oruan é Mauro ao contrário. Sim, o nome verdadeiro dele é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. O Mauro é um moleque sonhador, um artista do trap nacional, cria do Rio de Janeiro, uma pessoa boa. E qual a diferença entre o verdadeiro Mauro e o personagem Oruan? O Mauro só quer ter a família dele toda unida. O pai, a mãe, todo mundo, os irmãos. E o Oruan, que é um Grêmio. Ele cresceu frequentando as ruas e vielas do Morro do Alemão. E logo cedo, para o bem e para o mal, conheceu o impacto, em todas as suas dimensões, de ser filho de Marcinho VP, o poderoso líder do Comando Vermelho. O condenado que cumpre pena de 37 anos em regime fechado por tráfico de drogas, associação criminosa e duplo assassinato. Eu me encontrava preso já, né? Quando foi acusado desse duplo homicídio, eu já me encontrava preso já há alguns meses em Bangu. Acusado de ser chefe do tráfico, comprar telemão desde quando eu estava na rua. Desde meus 17 anos de idade. Mas eu nunca fui traficante na minha vida, assim. Desde assalto na rua. E quando você descobriu que seu pai era o poderoso Marcinho VP do Comando Vermelho? Eles dizem que ele é o líder, mas na verdade ele nem é. Meu pai foi preso, meu pai tinha 19 anos, 20 anos. Não tem como ele com 20 anos ele ser esse monstro todo que a sociedade quer, entendeu, chefe? Será que não tem? Com 20 anos, como você ser um monstro? Pegar aqui o Pedrinho Matador. Primeiro crime. Que idade que foi? Aos 9 anos ele fugiu de casa. Quando completou 11 anos, assassinou o Jorge Galvão, traficante em Itaquera. Antes de completar 18 anos, ele matou diversas pessoas. Seu primeiro crime tinha 13 anos, segundo ele mesmo. Após brigar com o primo mais velho, teriam empurrado em uma prensa de moicana e depois matado com um facão, com 13 anos. Com 18 anos, ele foi condenado a 128 anos de prisão. Eu acho que dá, né? Com 20 anos, você ter alguma maldade no seu coração já, né? Acho que dá pra cometer alguns crimezinhos, sim. Com 20 anos, ele matou o próprio pai. Dá pra ter um pouco de maldade no coração com 20 anos, sim. Mas sim, o VP foi um bom pai? Um ótimo pai. Um exemplo de pai pra mim. Tipo, meu tudo. Ele tentou esconder a gente o tempo todo da favela, sabe? Tentou esconder a gente do morro, tirar a gente do morro pra que a gente não olhasse aquilo ali. Bom, isso é possível, né? É perfeitamente possível que um pai criminoso não queira o mesmo destino pros seus filhos. Isso é uma coisa que dá pra contestar. Mas também acho que um bom pai, ele teria essa preocupação, né? Em não cometer crimes e não ser preso por ser um pai presente pros seus filhos, né? E querer ser aquilo ali pra gente, sabe? Eu não escolhi o pai que eu tenho. Se eu fosse escolher o pai que eu tenho, eu escolheria meu pai. Tudo isso que você conquistou é com a sua música ou tem a participação do seu pai também? Pô, tudo com a minha música, chefe. Eu não tinha nada, né? Antes. Tudo que tem aqui? Pô, tudo, esse estilo de vida? Pode até ser que tudo tenha sido com a sua música, mas a sua música tá diretamente associada com a figura do seu pai. Você fala do seu pai nos seus shows. E tenho certeza, o funk é uma música muito associada com a criminalidade. Tenho certeza que o Oruan, certamente muitas portas foram abertas por ele ser filho de um dos maiores criminosos desse país, né? Não se pode ter dúvidas com relação a isso. Então, não são coisas completamente independentes, não. É uma vida confortável. Eu não tinha nada antes. Se hoje eu consegui conquistar o mundo, consegui conquistar o Brasil, foi porque meu pai, ele me ensinou o caminho certo. Ele falou, filho, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ser honesto com as pessoas, você tem que ser humilde.
Você sabe que até hoje existem pessoas que questionam você ter ido a um grande show com a camisa escrito Liberdade e com a foto do seu pai, né? Mano, eu só fui com a foto do meu pai, mano. Meu pai. O fato de eu ser filho do Marcinho... Não, você não foi só com a foto do seu pai. Você foi com a foto do seu pai escrito liberdade, né? Você tava pedindo liberdade do seu pai, que é alguém que foi condenado por ter matado 2 pessoas, pelo menos, porque quando você tem envolvimento com tráfico, principalmente com o Comando Vermelho, que é uma facção criminosa imensa, né? Você tem envolvimento indireto com múltiplos outros crimes, né? Inclusive múltiplos outros casos de homicídio. Mesmo que não seja possível, do ponto de vista jurídico, você provar essa relação direta com esses outros crimes, você tem um envolvimento indireto. E, infelizmente, a gente não consegue provar muitas coisas, né? É muito mais fácil cometer crimes do que provar que esses crimes foram cometidos. É óbvio que, do ponto de vista, aquela presunção de inocência, ela é necessária, porque não tem outra forma, né? Não tem como você condenar uma pessoa se você não tiver meios de provar que ela cometeu esse crime. Então é óbvio que isso, do ponto de vista jurídico, é necessário. Mas também a gente não pode fazer o ad ignorância, né? Um argumento no ad ignorância, assumir porque uma coisa não foi provada, ela não aconteceu, né? A ausência de provas tanto não pode ser evidência do cometimento desses crimes, como também não pode ser evidência do não cometimento. O fato de você não ter provado uma coisa não pode ser uma prova justamente de que você não fez. É justamente uma indeterminação do ponto de vista gnoseológico, ou seja, é justamente a ausência de conhecimento provável a respeito desse fato, né? Porque, inclusive, você pode ter conhecimento de que um crime aconteceu. Se eu ver com os meus próprios olhos um crime acontecendo, eu posso ter plenamente o conhecimento de que esse crime está acontecendo. E, no entanto, eu não tenho as provas necessariamente. Eu não registrei né? Não filmei esse crime, etc. Então, inclusive, conhecimento e prova são coisas diferentes. Você pode conhecer e não ter como provar, inclusive. Superar as expectativas, sabe, chefe? Consegui superar as estatísticas, eu consegui conquistar o mundo, sabe? Com todo mundo dizendo não pra mim. Você poderia hoje ser mais uma estatística. Eu poderia ser hoje um traficante, um bandido. Vítima de tiroteio. Poderia ser um ladrão. Mas eu escolhi outro caminho, chefe. Eu escolhi a música. Eu me pergunto aqui o quão realmente é virtuoso você escolher esse outro caminho. No caso pessoal do Oruan, realmente, ele tinha tudo pra seguir pela vida do crime. No caso dele específico, até pode ser, né? Até podem existir virtudes associadas. A gente não pode negar isso. A gente não conhece a vida do Oruan inteira, né, na sua particularidade, pra poder julgar. Mas o fato é que o Oruan, ele consegue ganhar muito mais dinheiro do que 99% dos criminosos com a sua música. Então, do ponto de vista dos benefícios, é uma coisa muito mais benéfica. E do ponto de vista dos riscos também, né? Muito menos perigoso você ganhar dinheiro fazendo música do que se envolvendo em crime. Então, digamos que do ponto de vista objetivo, não existe grandes méritos, né? Grande virtude em você preferir um caminho do que o outro. Porque o outro parece ser claramente muito mais benéfico e muito menos perigoso do que o outro. Você já se sentiu seduzido pelo mundo do crime? Qualquer jovem, mano. No Rio de Janeiro, mano, já olhou pro crime e já pensou, queria ser bandido. Porque o crime em si, ele... Então, qualquer jovem no Rio de Janeiro já cogitou o crime justamente graças a pessoas como você, Oruan, que fazem músicas fazendo apologia ao crime. Vamos lá, vamos colocar esse trecho aqui. Foi na faixa de Gaza, sou homem bomba na guerra, é tudo nada. Várias tintas no frente, colete a prova de não desce uma vista pra fazer o salto. Nós tá fechada no 12, tomou de rolê, você tá falando mesmo, me botar no história. Foi mulher, ouro e poder, lutar no que se conquista. Nós não precisa de flex, nós paga tudo. Correto, a coxa, peça na outra, as camisas de time, quem tá de fora até peso. E nós plantamos humildade pra colher poder, e a recompensa. Não é mole viver do crime não, cara, com certeza. Mole é você conseguir conquistar o dinheiro que o crime está roubando de você. Isso é fácil. Roubar dos outros é difícil. Nós somos fora da lei. Mas é o certo pelo certo, não aceita covardia. Não é o certo pelo certo. Eu quero que chega e ganha a moral de oi, consideração se tem. Pra quem tá mandado pra... Age na pureza, certo pelo certo, isso é uma coisa magnífica, né, desses funks. Então eles realmente veem uma moralidade muito nobre e superior no que eles estão fazendo. É um ideal de pureza, assim, de comover qualquer santo da história. Bom, então é isso, né? Então, se os jovens
da comunidade, eles são tão tentados a seguir pela via do crime, é por pessoas como o Oruan, que fazem esse tipo de música. Eu sei que essa música não é dele, né, do MC Orelha, parece, mas ele tá cantando essa música no show, né, e pessoas vão ver esse vídeo, jovens vão ver esse vídeo. Então, graças a músicas como funk, que glamorizam o crime como uma coisa boa, uma coisa bonita, uma coisa admirável, é que essas pessoas, esses jovens, são tão tentados a seguir por esse caminho. Então, o Oruan tem culpa nisso, tem responsabilidade nisso. Querendo ou não, quando você faz esse tipo de coisa, você também tem parte da culpa e da responsabilidade pelos crimes, né? Por pessoas que vão ouvir isso aqui e eventualmente vão se tornar criminosos, né? Vão ser influenciados por esse tipo de música e vão cogitar a vida do crime, vão cometer crimes e vão fazer mal à vida de outras pessoas graças a esse tipo de influência. Deslumbra, mano. Graças a Deus eu sempre tive a mente muito boa, sabe? Minha mãe... E o próprio Oruan, né, convenhamos, o próprio Oruan, ele também é vítima disso. O Oruan, sendo filho de um traficante, estando imerso nessa cultura, ouvindo esse tipo de música provavelmente desde a infância, ele também é vítima disso aí. Só que aí é o ponto. Você pode escolher superar ou não as suas circunstâncias. O Oruan escolheu ceder às suas circunstâncias. Se não seguindo pela vida do crime, se sujeitando a essa glamorização do crime e compartilhando ela, né? Participando dessa mesma glamorização. Minha mãe é uma figura muito importante na sua vida. Minha mãe é a figura mais importante, tipo, da minha vida. Chega a ser até mais do que meu pai, sabe? Porque meu pai, mas a vida toda eu tive meu pai preso. Minha mãe foi mãe e pai pra mim. É fato que ele poderia ser apenas mais um nas estatísticas da criminalidade. Mas, ao invés disso, Oruan resistiu e prosperou, virando a voz da favela em todos os seus ângulos. Começa aqui uma viagem ao mundo de alguém de convicções e também eventuais contradições. O cara que constrói sucessos com a mesma facilidade com que entra em confusões. Ele é flagrado atirando em Alá a resistência. Alá quem resistiu à vida do crime. condomínio de luxo em Igaratá, no interior de São Paulo. Esse vídeo, inclusive, tira o problema. Como que é a butterfly dessa, né? Fica segurando arma. Você apontando a arma pra cima. Deu até um problema. Deu Foi. até um probleminha, foi até preso. Mas foi na gravação de um clipe mesmo, só. A mídia já... Então, como se a gravação de um clipe fosse um atenuante, né? Porque se o Oruan estivesse lá só brincando com seus coleguinhas traficantes de arminha, seria uma coisa. Agora, ele brincando de arminha pra gravação de um clipe, ou seja, ele estava, na verdade, transformando isso propositalmente num ato público. E com isso influenciando milhares de pessoas. Na verdade, o fato de ser um clipe não é um atenuante, é um agravante. Mostra como você está gourmetizando o crime. Coloca aquilo ali como sendo a pior pessoa do mundo. Se o filho do Márcio, pegar uma arma, aparecer com a arma, ele é o Pablo Escobar. É isso que eles querem dizer, chefe. Mas isso não é uma narrativa que a mídia tá criando, né? No geral, eu sou bastante crítico, né, aqui no canal, com relação às narrativas midiáticas e tudo mais, né? As narrativas falsas que são criadas, mas nesse caso não é uma narrativa da mídia, né? Não é a mídia que tá criando uma associação sua com o crime. É você que está se associando ativamente e voluntariamente com o crime, né? Na verdade, eu sou só um garoto, um artista, como qualquer outro. Fevereiro de 2025, Oruan vai 2 vezes para a delegacia. Primeiro por fazer uma manobra conhecida como cavalo de pau, bem na frente de uma viatura de polícia no Rio. A imagem escandalizou o país. Tá doido, Por que você deu um cavalo de pau diante de uma viatura da Polícia Militar? Eu ia fazer só um conteúdo. Não foi, para dar um cavalinho de pau. Só fazer um conteúdo é muito bom. Só cometer um crime aqui pra produzir conteúdo. Saiu. Quando o carro saiu, virou na frente da viatura. Sim, você nem percebeu que tinha uma viatura ali. Você nem fez isso aqui porque você queria propositalmente ser preso pra promover o lançamento do seu álbum e ganhar mais visualização com isso, né, em cima da mídia. Certamente foi uma pura conveniência do acaso. Teve gente que disse que você estava tentando afrontar e gente que disse que era uma jogada de marketing. Você ouviu isso também, né? Não, eu tava com planos pra mim lançar meu álbum. A polícia foi e levou nós pra delegacia, né? Disse que nessa que ele levou nós pra delegacia. Ou seja, vamos lá. Ele fez um cavalinho de pau. Coincidentemente, tinha uma viatura ali na frente. Coincidentemente, ele ia lançar um álbum naquela época. Então, uma série de conveniências do acaso. Uma coisa, assim, surpreendente, né? Uma coisa mais milagrosa do que os milagres bíblicos. Uma coisa mais sobrenatural do que os milagres bíblicos, né?
Saiu que eu tinha sido preso. Aproveitou já pra lançar o álbum, mas não foi nada proposital, tipo, pá, fazer aquilo não. E dias depois, por supostamente abrigar um amigo foragido da justiça em sua mansão. Por isso que eu queria ter o Metaforando aqui, né? Reagindo comigo a esse vídeo. Eu chamei ele pra assistir, mas acabou não dando certo. Queria ver ele analisando aqui as expressões faciais do Oruan, né? Isso que ele tá falando. A polícia entrou, ele mesmo já viu a polícia e falou, mano, já se entregou, porque ele pensou que era pra ele. Você não sabia que ele era foragido? Não sabia. Não sabia não. Se arrepende de ter acolhido? Não me arrependo, porque ele é meu amigo. Ele não é traficante. Um colecionador de polêmicas que nunca deixou de voltar às suas origens em busca de inspiração. Ou seja, além da resposta dele ter sido claramente mentirosa, ele tá dizendo que ele não se arrepende de ter abrigado esse amigo, né? Então vejam, não é bem uma narrativa da mídia, né? Essa associação com o crime. Não é bem por aí. E vou dizer mais, assim, ó. Todo esquerdista que está se opondo a essa lei anti-Oruan é necessariamente uma pessoa desonesta. Pode ser uma vítima da própria ideologia, né, que defende essas narrativas sem refletir muito sobre o que elas significam, né? É uma coisa, pra mim, surpreendente. É muito surpreendente pra mim como a esquerda, de forma extremamente uniforme, defende, assume certas posições públicas que não têm a menor coerência, não fazem o menor sentido. Não faz o menor sentido você se opor ao financiamento por parte da prefeitura de shows que fazem apologia ao crime. Não existe nenhum mundo razoável em que você seja contrário a uma lei que proíbe esse tipo de financiamento. E, no entanto, tá lá toda a esquerda uniformemente se opondo, né, a essa lei anti-Oruan. Então é uma coisa muito suspeita, né? É muito curioso como acontece isso aí de forma tão vertical, né? Certamente existe um centro dirigente, sei lá, que tá disseminando esse tipo de posicionamento, né? Não tem como ser uma coisa orgânica. Não tem como toda a esquerda organicamente se opor a uma coisa que, no fundo, é extremamente razoável, extremamente óbvia, né? Sentido de vida. A bordo de seu conversível envenenado, Oruan deixa o condomínio luxuoso da Barra rumo ao Morro do Alemão, na Zona Norte. No volante está um amigo dele, com a carteira de motorista suspensa. Desde o cavalo de pau, ele não pode dirigir. São 31 quilômetros de percurso até parte de suas origens. As imagens do Oruan, antes da fama, povoam sua memória. Um filme vem à mente. Morro do Alemão, Rio, 10 mil habitantes. Uma das 15 comunidades que compõem o complexo no mesmo nome. Morro do Alemão só tem 10 mil habitantes? Eu achava que tinha mais até. A chegada de Oruan aqui é impactante. Ele atrai principalmente as crianças. Toda vez que ele volta aqui, é esse tipo de reação. Canta pra ele assim, ó. Para o bem e para o mal, as pessoas se espelham. Vem à mente com essas crianças cantando sua música aqui? Pô, é um sentimento que nem tem como a gente descrever, chefe. Canta junto aqui, criançada. Vamos cantar junto. Olha lá, que coisa bonita pra influenciar a criançada. Até hoje eu tento entender tudo isso, sabe? O amor das crianças é um amor incondicional. Que nós, tudo que a gente falar, nada vai ter como... Calma. Quem gosta do Oruan aqui, levanta. Humildade pra vencer, chega onde tu quiser. E o que vai te levar longe, no final é tua fé. Em um lugar carente como esse, marcado muitas vezes pela inversão de valores, Oruan simboliza, de certa forma, a esperança de vencer as barreiras sociais. Conta pra mim como é que foi sua infância. Sempre vim aqui minha vida toda. A melhor imagem que eu tenho daqui é eu com meu tio. Meu tio era DJ aqui na comunidade também, sonhador do ramo da música também. Esse é um Brasil que nem todo mundo compreende. O Brasil é isso daqui, mano. O Brasil é a favela. O Brasil é o funk, o Brasil é o rap. O Brasil é o pagode, é o samba. O Brasil é o povão, mano.
Isso que as pessoas não entendem, sabe? Você canta Essas coisas que ele citou aí, na verdade, são a pior parte do Brasil, né? O nível mais baixo do Brasil, funk. a vida dessas pessoas. Eu canto a realidade da favela. E por isso que eles se identificam comigo, sabe? Qual é a realidade das favelas? A realidade da favela é a pobreza, com todo respeito. A realidade Com todo respeito, sem querer ofender. Isso é uma coisa também que eu acho muito esquisita, né, no brasileiro. Ele acha que a pobreza é uma ofensa, né? Uma coisa ruim, assim. Uma coisa... É quase um pecado você ser pobre, né? Claro que a pobreza é uma coisa ruim do ponto de vista social, né? Não é uma coisa que as pessoas prefeririam ser do que ter dinheiro, por exemplo, né? Mas não é um mal moral, né? Você não é imoral. Você não é um pecador por ser pobre, né? Saneamento básico e educação. Olhos arregalados e sonhadores. Nesse momento, ele está entregando material escolar para essas crianças. São crianças carentes, muitas delas com futuro incerto. Eu acredito que eles estudarem, eu acredito que eles tiverem a mente no lugar e não olhar o crime, sabe, o tráfico, como bonito, como maneiro, eles vão conseguir conquistar o mundo, sabe, chefe? Você viu como elas te ouviram atentamente? Lógico. Eles são muito inteligentes. É um Brasil onde não falta... Então o Uruan, no fundo, deseja que as crianças não olhem o tráfico como uma coisa boa. Na faixa de Gaza, sou homem bomba, na guerra é tudo nada. Várias tintas no peito, colete à prova de não desce pra pista pra fazer o assalto. Nós desce pra pista pra fazer o assalto. Talento. Falta oportunidade. O que você significa para essas pessoas aqui? Esperança. Enquanto o último daqui não venceu, também não venci. Eu tô aqui por eles. Vem das lutas do velho morro tudo o que ele canta. Sempre entre suor e lágrimas. Invejoso é seu primeiro sucesso. E eles não param. Invejoso sai do meu pé, sai pra lá. Cê só fica no meu pé, querendo copiar. Sua vida sofreu uma grande transformação, né? Isso é recente, são apenas 3 anos. De um dia pro outro eu andava na rua, nego, todo mundo já me conhecia. Você já construiu um pequeno império, né? Quais são seus números como artista? Meus números, eu sou artista do trap, que é o Esse número aí eu não conheço, não. mais ouvido do Brasil. Você tem muitos amigos jogadores Mais ouvido do Brasil? de futebol. Acho que não. Eu tenho amigo no mundo todo, todos os tipos. Já cantei em festas do Neymar, falo com o Memphis Depay, Corinthians. Uruan viu de perto a lei paralela do tráfico. E ainda a solidariedade da comunidade. Sentiu na pele a discriminação. Viveu o sonho de fazer da criatividade seu oxigênio. E fez da revolta interna seu grito de libertação. Misturei tristeza junto com felicidade. Você é um contestador. Eu sou um contestador. Por que você contesta? Eu não vim aqui ser só mais uma, não vim pra mim falar o que eu penso. Pra mim, eu falar pelos favelados, Parece que ele vai dormir, né, no meio da fala dele. da onde que é da minha realidade. Se os presos não têm voz, se meu pai não tem voz, eu vou fazer uma música por preso, pra que ele tenha voz. Você nunca vai parar de fazer isso? Nunca vou parar de fazer música. Mas que teu pai tem que ter voz, pelo amor de Deus? Que um traficante assassino tem que ter voz? Tem voz pra falar o quê, cara? Se eu parar, eu me vendo. Eu não pretendo. Suas atitudes controversas levaram a vereadora de São Paulo a propor uma lei que está sendo chamada de Lei Anti-Oruan. O projeto, ainda em fase de avaliação, proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam no decorrer da apresentação expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. Você chegou a tentar falar com ela? Nem quero. Não tem como ela entender a minha realidade, chefe. Ela não veio de onde eu vim. Porque ela não sofreu o que eu sofri, ela não passei o que eu passei. Você faz apologia ao crime? Não, eu canto a realidade. Pra mim não existe Ele não faz apologia ao crime. Na faixa de Gaza, sou homem bomba, na guerra é tudo nada. Várias tintas no peito, colete à prova de... Pega, pai! Pega! Para dos menores, senhor!
entendi. Apologia ao crime. O que é apologia ao crime pra você? Você incentivar outras pessoas a cometer o crime. Mas incentivar outra pessoa a cometer o crime é você falar o quê? Falar pra pessoa matar. Falar pra pessoa roubar. Em nenhum momento eu nunca cometer falei... qualquer coisa que seja legal. Eu nunca falei pra uma pessoa matar, nunca falei pra uma pessoa roubar. Quem tá de fora até preto. E nós plantamos humildade pra colher poder. E a recompensa vem logo após. Nós somos fora da lei. Então, assim, isso aqui não é apologia ao crime. Né? Apologia ao crime é quando você fala explicitamente para as pessoas cometam crimes. Né? É óbvio que não, isso não faz o maior sentido. Né? Qualquer coisa que você tenta de alguma forma embelezar o crime, você está fazendo uma espécie de apologia. Isso aqui é só pra, enfim, fugir da acusação, uma mentirinha pra aliviar a consciência, pra fugir da acusação, pra desassociar a sua imagem desse tipo de coisa. É óbvio que isso aqui é apologia ao crime. Não, isso quer incentivar o crime. Eu falar de arma, eles colocam como apologia. E de onde vem essa imagem? Eu acho... Não, tenho certeza que vem pelo fato de me associarem ao meu pai, sabe? Que é o fardo que eu vou carregar pro resto da minha vida. Eu já sei disso. O que você A culpa é só do teu pai mesmo. faria para as pessoas que te criticam pelo fato de você ter uma tatuagem do Elias Maluco e cometer um crime bárbaro contra o jornalista Tim Lopes? Eu falo que eu não olho pro erro deles, sabe? Eu olho pra eles. O erro dele, eu condeno. Ele tá errado. Nunca vou falar que ele tá certo, não, ele tá errado. Mas eu amo ele, mano. O que eu faço com ele? Elias Maluco é para Oruan alguém muito próximo, um tio de consideração. Mas foi um dia um dos maiores traficantes do Rio. Condenado por associação criminosa, tráfico, homicídio triplamente qualificado e ocultação. Isso é uma coisa complicada. Eu não sei o que é você ter proximidade afetiva com pessoas tão ruins assim. Eu simplesmente não tenho essa experiência, não sei como que eu lidaria com essa coisa. Eu amo, sei lá, minha esposa, os meus familiares, e eu não sei como eu me sentiria se eles fossem criminosos, assassinos, né? Então, simplesmente eu não sei como lidar com essa realidade. Agora, o que eu posso dizer é, a partir do momento em que você torna esse apoio um apoio público, isso vai ter reverberações, né? Isso é um posicionamento político. É um posicionamento político extremamente perigoso. Péssimas consequências. De cadáver. Elias Maluco foi encontrado morto em 2020 na Penitenciária Federal de Catanduvas, onde cumpria pena. A morte foi causada por asfixia mecânica. O morro e a mansão. Os contrastes. Os opostos. Que revelam a complexidade. Será que o Oruan tem tatuagem da mãe dele? Ou ele só tem tatuagens de criminosos? Não sei, ó. Aparentemente não. Pelo menos não nenhuma tatuagem da mãe dele tão chamativa quanto a do pai e a do tio. Interessante, né? Porque, ou seja, tem uma afeição toda especial para membros da família que são criminosos, né? De quem ele é. Qual é a música que simboliza o momento que você está vivendo? Leandro Oruan. Como é que é? Canta aí, por favor. Vou me expressar. Talvez o meu tempo acabe. O mundo não cabe os troféus que eu ganhei enfrentando batalhas. Tudo na vida são fases, por isso o ódio nas frases. Explica pra uma criança porque seu herói vive dentro das grades. Não sabe diferenciar o Mauro do Oruan, até só a mesma pessoa. E assim, nesse momento, Oruan e Mauro parecem mais próximos. Um já não consegue mais esconder o outro. O que implica em responsabilidade. Seus acertos servem de incentivo. Seus erros podem também trazer mensagens perigosas para quem o idolatra. Você é um cara jovem, talentoso. Em que aspecto você acha que precisa melhorar? Mano, só ser mais homem mesmo e parar de levar a vida na brincadeira, sabe? Porque de resto tá tudo perfeito. De resto não tem mais nada pra melhorar. Eu fazer besteira, chefe. Pra mim, eu não tô nem aí não, chefe. Papo reto, eu sou novo. Que besteira você já fez? Essas besteiras que eu digo, tipo, derrapar, essas coisas assim, eu fazer essas besteiras, ser polêmico. É muito bizarro esse pensamento, né? Porque, assim, de fato, as pessoas novas,
elas estão suscetíveis a cometerem mais erros, né? Justamente pela falta de experiência. Mas não é como se isso fosse uma justificativa, né? E não é como se a juventude fosse uma fase da vida em que você pode errar à vontade, sem consequências, e justificar isso com base no fato de você ser novo, né? Na verdade, alguém que tá buscando amadurecer tem que justamente buscar superar esses seus erros que você comete enquanto jovem. O jovem, na verdade, ele tem que ser alguém que tá buscando não ser jovem mais, alguém que tá buscando amadurecer. E não alguém que tá errando e tá justificando o fato de ter errado pelo fato de ser jovem, né? A única responsabilidade que eu carrego é pros meus fãs, sabe? Você tem pensado sobre isso? Tomar cuidado. Lógico, tem que tomar cuidado, chefe. Tem que parar de ser só moleque mesmo e levar a vida a sério. Essas são as confissões de um contestador. Gostem ou não. Enquanto tiver uma criança lá na favela olhando pro crime, tipo, gostando daquilo, mano, tá todo mundo perdendo, chefe. O tráfico tá virando esporte. Como foi uma complexão. Um dia que o fuzil e a pistola vale. O tráfico tá virando esporte, formou uma complexão. Sempre muito dúbio, né, as citações que ele faz do tráfico, né. Bom, com relação ao vídeo não tenho muito mais o que dizer, então é basicamente isso, mas volto então a convidá-los a fazerem o seu teste de QI, caso você deseja descobrir qual o seu QI, qual o seu nível de inteligência. Os testes da Sigma Society são excelentes, né, provavelmente um dos melhores que tem disponível aí na internet, é um preço extremamente barato, extremamente em conta, então quem deseja descobrir o seu QI vale muito a pena fazer os testes da Sigma Society. O link tá aqui na descrição, se você comprar por esse link você apoia aqui o nosso trabalho na internet. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fizemos aí alguns pequenos comentários e não deixem de dar uma olhada no nosso curso Ingredientibus, caso você queira estudar lógica, obter uma formação, se tornar mais inteligente do que o público que escuta as músicas do MC Urua. Muito obrigado por ter assistido.